Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, voltando às atividades do canal, esse é o primeiro vídeo gravado nesse ano. Os outros vídeos que vocês acompanharam nessa última semana foram vídeos gravados no final de 2019, então como esse é o primeiro vídeo, eu espero que estejam todos bem, todos tenham aproveitado bastante a virada do ano, passado os primeiros dias aí, aproveitado com a família. E é claro, o mais importante de tudo, que estejam muito empolgados para o ano de 2020. Então nesse vídeo a gente vai comentar sobre a participação da AMD na CES 2020, a CES que é uma feira que acontece todo o início do ano, onde as empresas mostram as novidades que virão ao longo do ano. A AMD apresentou algumas coisas interessantes, outras ficaram só no rumor, como é o caso da RX 5900 XT, que teve suas especificações vazadas lá no Tech Power Up, mas que não foi apresentada na feira. Então a gente vai falar aqui sobre o que a AMD trouxe. A AMD trouxe um novo Threadripper, baseado nos Ryzen terceira geração, processadores com 8 núcleos e 16 threads para o mercado de notebooks e também as placas de vídeo, que são aquilo que mais importa para os inscritos aqui do canal. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, dá uma olhada no app OneFoot, você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola, as transferências que estão acontecendo no mercado brasileiro e internacional. E também me adiciona lá no Instagram, que o Facebook lotou mais de 5 mil seguidores. E agora eu estou aproveitando para tirar as dúvidas da galera no Instagram. Então tem poucos inscritos lá no Instagram ainda. Qualquer dúvida que você tiver é só me mandar uma mensagem privada. Como tem poucas pessoas, poucas mensagens estão sendo enviadas, eu vou tentar tirar as dúvidas da galera toda vez que eu parar para dar uma olhada lá. E também vou fazer algumas coisas lá no Instagram para poder ter mais proximidade com os inscritos. Então, sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o que a AMD apresentou nessa CES 2020. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Procurando aquele teclado mecânico boladão full size ABNT2, conheça o Hermes P1A, o novo teclado da linha Professional da Gandias. Com excelente preço e integração para celular, é uma ótima escolha para streamers que não desgrudam os olhos dos comentários. Saiba mais pelo link na descrição. Então vamos lá, pessoal. O vídeo é um bate-papo. A AMD trouxe algumas novidades para essa feira nesse ano. Ano passado ela apresentou os Ryzen terceira geração, falou sobre as placas-nave, foi bem interessante. As placas-nave foram lançadas no meio do ano passado. Então, esse ano a gente também esperava bastante novidades na parte da AMD e algumas coisas foram apresentadas, outras ficaram ali, continuam apenas no rumor e provavelmente vão aparecer em outras feiras ao longo do ano. A gente vai comentar aqui do que é menos interessante para os inscritos do canal até aquilo que é mais interessante. Então, o que é menos interessante, no caso, são os Threadrippers, e o mais interessante é claro que são as placas de vídeo. Em relação aos Threadrippers, no mercado profissional, mercado de computadores workstation, processador da AMD voltado para essa área, é o Threadripper, e a AMD apresentou o novo Threadripper baseado no Ryzen terceira geração 3990X, processador com 64 núcleos, 128 threads, custando cerca de $4.000. A AMD fez um embate contra um processador Xeon Platinum 8280, são dois processadores de 28 núcleos, 56 threads, totalizando 112 threads no total, que custam juntos cerca de $20.000, isso tirando o custo de toda a plataforma, de você ter uma placa-mãe biprocessada e tal, para perder. É lógico que, como foi a AMD que fez esse teste, a AMD tende a encontrar ali uma forma de ter uma vantagem em cima da Intel para poder demonstrar o seu produto. A AMD acabou levando uma vantagem de cerca de 30%. Mesmo que o teste tenha tido algum tipo de manipulação, tenha sido feito em algum software que tenha alguma vantagem para a AMD ou que não tire proveito das diferenças que a plataforma da Intel traz, como por exemplo o AVX 512, é lógico que é uma parada impressionante, né? Um processador que custa 4 vezes menos, né? Que você não precisa ter uma placa-mãe biprocessada e você tem ali um sistema excelente num mercado, por um preço excelente também, num mercado que é
totalmente dominado pela Intel desde a época dos primeiros Xeon lá do Pentium 2. A AMD até chegou a ensaiar uma aparição nesse mercado, né, na época dos primeiros Opteron, mas isso não durou muito tempo. Eu lembro que na época, por exemplo, o primeiro filme do Shrek foi feito com processadores Opteron. E um mercado que tira bastante proveito desses processadores, dessas máquinas workstation, é o mercado de cinema. A gente vê que hoje em dia Marvel, por exemplo, lança um filme atrás do outro, né? E com certeza o avanço desses novos processadores, né, com muitos núcleos, fazem que isso seja possível, porque o grande gargalo dessa indústria por muito tempo foram os processadores que não aguentavam fazer uma renderização. Quando você via o making of de alguma coisa, o pessoal sempre falava assim, para você renderizar uma cena desse filme aqui, a gente demorava não sei quantas horas. Esses filmes de heróis, que são tudo gravado em fundo verde e tal, animações. Então, essas máquinas workstation tiram bastante proveito. E é um mercado totalmente dominado pela Intel. Quando a gente não fala de computadores PC com processadores Intel, processadores Xeon, a gente fala de computadores da Apple, que hoje em dia usam também processadores Xeon da Intel. Então, a AMD está chegando nesse mercado, né, um mercado profissional, tem outras atividades, outros ramos que tiram proveito também desses processadores, como o ramo de simulação, computador. Eu não digo nem computação em nuvem, porque aí a gente tem o EPIC, né, que é mais voltado para essa área, mas esse mercado é um mercado específico. Existem até alguns lugares que tentam forçar uma barra, não, um processador bom para criação de conteúdo, para game. Toda vez que a gente vê um Threadripper, a gente vê uma placa-mãe gaming, né? E a gente sabe que aquele ali não é o foco da parada, né? Para jogar, o processador mainstream serve perfeitamente. Então, embora tenha diminuído o gap entre os processadores desktop e esses processadores para workstation, e outras empresas podem até começar a entrar no mercado, até por conta do imenso poder computacional que tem os processadores desktop. Para essas empresas gigantescas, como por exemplo empresas de cinema e tal, você ter processadores cada vez melhor, né? Quer dizer que você vai aumentar a produtividade. E a AMD mostrando que está vindo com produtos matadores, né? Desde do Ryzen da primeira geração, agora entrando mais uma vez, com força, desbancando aquilo que a Intel tem de melhor. Ou seja, a AMD agora está no topo dos processadores também voltados para workstation. Agora falta o marketing, né? A AMD trabalhar o marketing para poder ganhar mais market share nessa área. Outra coisa interessante que a AMD trouxe foram os Ryzen 4000 voltados para notebook. O Ryzen 4000 sugere que sejam processadores de quarta geração, mas não, são processadores Ryzen 3000 voltados para notebook, 7 nanômetros, basicamente ali igual ao que a gente tem para desktop, tirando uma coisa muito interessante que é o TDP baixíssimo. Por exemplo, o Ryzen 4800U é um processador de 8 núcleos, 16 threads, com cerca de 15 watts de TDP. A AMD lançou 3 linhas, a linha U, que é para o mercado comum ali, consumidor básico, a linha H, que é para o cara que quer ter um desempenho um pouco a mais, e a linha Pro, que ainda vai vir, né? Vai ser uma continuidade daqueles Ryzen Pro que foram lançados também na primeira geração e na segunda geração. Então a linha H, né, por exemplo, o 4800H, é um processador de 8 núcleos e 16 threads, que vem com Vega, ambos vêm com Vega. Todo mundo esperava que fosse vir com nave já integrada, mas continua com Vega, então provavelmente a nave só na próxima geração. E processador que tem 45 watts, né, o 4800H. Quando a gente vê a AMD falando assim, não, o grande ganho de desempenho é no caso do IPC, do design, do processador, aumentou 30% de IPC e tal. Quando você vai estudar ali a fundo a microarquitetura desses computadores, desses processadores, a gente vê que, na verdade, o grande ganho de desempenho foi no design da parada, né? Os caras conseguiram diminuir a litografia, conseguiram entulhar mais memória cache ali, e no caso o número de instruções continua mais ou menos a mesma coisa ali, não muda tanto. Pipeline não mudou, continua, se eu não me engano, em 18 estágios, a mesma coisa que o Ryzen
vem fazendo desde a primeira geração. Então, eles conseguem ter alguma vantagem colocando mais núcleos, né? Eles botam tudo na conta do IPC ali, mas é uma parada muito interessante. Os processadores, eles não têm mais muito para onde correr, né? Não é igual uma GPU, né? GPU você enfia núcleo ali, que os cálculos que elas precisam fazer são muito básicos, não precisam de resultados anteriores, né? Diferentemente dos processadores. Então a GPU, quanto mais você consegue colocar ali de stream processo, você consegue ter mais desempenho. Com processadores, geralmente não é tão... você não ganha tanto desempenho assim, dividindo algumas tarefas que são muito simples. Então não é todo lugar que você vai ganhar desempenho, isso vale para todos os segmentos, mas é muito interessante que a gente tenha esses processadores agora cada vez mais diminuindo o consumo de energia dele, né? O processador de 15 watts é muito interessante. Na época do Athlon XP, a AMD vendia processadores de notebook, os processadores desktop eram iguais, eram mesmo, só questão, você podia comprar um processador mobile e colocar num desktop, e isso poderia ser feito hoje também, acredito eu. Seria bastante interessante você ter um computador com o poder, né, de um computador desktop, que é o que acontece hoje. Por exemplo, a AMD mostrou esses processadores num embate ali com o 9700K, que é um processador de 8 núcleos sem Hyperthread, mas o processador da AMD conseguiu ter uma vantagem por conta do Hyperthread. Então você tem ali um poder computacional imenso dentro do notebook. E isso possibilita também o cara que trabalha com docking, né? Ajuda muito o cara que trabalha com docking. A gente vê muitas pessoas fazendo, aquela galera que gosta da mesa clean e tal, design, fotógrafo, né? O cara bota o notebookzinho dele aí do lado da mesa, liga nele no Thunderbolt, no Thunderbird, num USB-C, compra um monitor maneiro, um teclado sem fio. Quando o cara quiser ir lá pro Starbucks, ele tira o notebook dele, leva lá pro Starbucks, abre lá o WhatsApp dele lá para trabalhar no Starbucks, e o cara tem um poder praticamente de um computador desktop, com a GPU integrada, que você pode rodar bastante jogos. Eu sei que geralmente a galera testa no Fortnite, no Battleground, mas aqui tem um vídeo que tem pouquíssimos acessos de jogos bem maneiros, bem interessantes, que você pode jogar com a placa de vídeo integrada AMD. Então a AMD vem dando show, no mercado workstation, no mercado desktop e agora também no mercado mobile já há algum tempo, que é outro mercado dominado pela Intel, diga-se de passagem. A Lenovo vem fazendo uma parceria forte com a AMD, a Dell também, a HP também, mas aqui no Brasil, os computadores que você acha com um preço mais em conta, com processadores Ryzen, são os Lenovo. Eu tenho um Lenovo, um Core i3 aqui que já está comigo há anos. A carcaça é muito boa, o teclado é muito bom, o touchpad é muito bom. Então eu recomendo de olhos fechados os computadores da Lenovo. Pode comprar, que eu acredito que você não vai ter problema. E agora a gente vai para a parte das placas de vídeo, que foi outra coisa que a AMD mostrou. A AMD mostrou a 5600 XT, que ela tem um desempenho cerca de 30% melhor do que uma RX 580, pelo preço de uma 1660 Ti, uma placa de $279. Eu acredito que ela seja, como a AMD mostrou, um pouco melhor do que a 1660 Ti, porque a RX 5700 ela é um pouco melhor que a 2060, e essa 5600 XT ela nada mais é do que uma 5700 capada. E eu pergunto, por que a AMD demorou tanto tempo para trazer esse produto para o mercado? Quer dizer, a AMD apresentou a 5700 na época, e a 5700 ela tinha um desempenho melhor que a 2060, depois a NVIDIA lançou a Super. Então, se a AMD ficou sem concorrente ali entre a 1660, 1660 Super e também a 1660 Ti, e agora, 6 meses depois do lançamento da nave, a AMD vem com esse produto totalmente fora do tempo. Sem contar que vai ser difícil a AMD espantar o fantasma das RX Chinese Democracy, né? Da RX 470, 480
570 e 580, principalmente aqui no Brasil. A placa tem 6 GB de memória principal de DDR6, o que eu acredito que não seja nenhum problema para uma placa desse segmento. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. O driver, o programador, a engine, todo mundo consegue trabalhar muito bem ali a alocação de memória, então dificilmente você vai ter um problema. Só que a RX 5500, ela é uma placa que tem 8 GB de memória e que também não faz sentido nenhum, o que acaba gerando dúvidas na cabeça das pessoas. Pô, será que a RX 5500, que é uma placa que tem 8 GB, é melhor do que a 5600? Não, não é melhor. A placa tem uma largura de banda de 198 bits, tem um bus de 198 bits, e em comparação com a 5700, que tem 256 bits. A placa é exatamente a mesma placa, é a 5700 capada. É a 5700 capada. Cerca de 10% de diferença, o que a gente provavelmente vai conseguir tirar ali num overclockzinho, tanto na memória quanto na GPU. Então provavelmente o desempenho vai chegar bem próximo de uma 5700. Em estoque, ela fica ali entre uma Vega 56 e uma Vega 64, o golpe do Bolsomito e também o golpe do Enes, sendo 30% melhor que uma RX 580. É uma placa interessante, dependendo do preço, acredito que pode pegar, mas o mercado hoje em dia no Brasil é muito delicado por conta dessa enxurrada de placas chinesas que tem aparecido. Acredito que o que vai tirar, o que vai acabar com o fantasma dessas placas chinesas são novos jogos, né? Novos jogos com gráficos melhores, mais pesados e que essas placas não consigam rodar tão bem. Só que a galera não tá ligando muito para isso. A gente sabe que a galera compra a placa de vídeo no PC para jogar sempre os mesmos jogos, muitas vezes jogos de 20 anos atrás, que eu não consigo entender bem, mas é exatamente isso que acontece. Então a gente não tem placas, jogos, né, que façam a gente se empolgar para trocar uma placa de vídeo. Saiu Tomb Raider, saiu Control, saiu Metro e tal. Nenhum jogo que me faria de fato comprar uma nova placa de vídeo para rodar esse jogo com, sei lá, com gráficos estoneantes. São jogos para mim bons, mas, sei lá, descartáveis. E a gente chega no rumor, né, da 5900 XT, que seria uma placa para competir com a 2080 Super e também com a 2080 Ti. No caso da 5900 XT, as especificações foram vazadas do site Tech Power Up, sempre aparece lá, né, antes, geralmente é alguém de dentro da própria empresa que vaza essas especificações. É uma placa com TDP de 300 watts, que é 250 watts, né, 300 watts é a Vega 64, então é uma placa que tem um TDP alto, mas que promete trazer um desempenho para competir com o que é topo da NVIDIA hoje em dia. A gente sabe que a NVIDIA é nada de braçada e não tem concorrência acima de uma 2080, 2070 Super. Então a gente tem ali a RX 5700, a 2070, a 2060 Super, a 2070 Super, tem a 5700 XT que fica ali no meio. É interessante como a gente tem placas que com desempenho muito próximo, né? 5% de desempenho cada placa, 1660, 1660 Super, 1660 Ti, o que acaba induzindo, né, as pessoas a caírem no famigerado golpe do junta mais um pouco e pega 2080 Ti, porque você vai vendo assim, pô, 5%, vou pegar 2080 Ti, e o cara acaba se fudendo lá, gastando um caminhão de dinheiro. Então essa placa vem com uma arquitetura, microarquitetura RDNA 2, ou seja, provavelmente o que vai aparecer nos novos consoles da Sony, o PlayStation 5 e também no novo Xbox 1000 grau, com Ray Tracing integrado, né? E acredito que seja interessante. Se a AMD conseguir trazer para o mercado uma placa que tem um desempenho próximo de uma RX 2080, 2080 Super e 2080 Ti com um preço bom, porra, vai ser sensacional, cara, porque vai forçar a NVIDIA a jogar o preço dessas placas lá embaixo durante um certo tempo. A gente sabe que a NVIDIA ela está sempre à frente da AMD, sempre à frente. A gente está aí com as NVIDIA Ampere já prontas na porta para ser lançado, só esperando a AMD lançar a 5900 XT para a NVIDIA lançar uma placa 70,
mid-range com o desempenho de 2080 Ti, que é o que tem acontecido nos últimos anos, né? A 1070 com desempenho de 980 Ti e também a 2070 com desempenho próximo ali a uma 1080 Ti, o que sugere que a gente vai ter uma placa Ampere 3070 com desempenho próximo de uma 2080 Ti, que provavelmente vai ser um pouco melhor ali, a 2080 Ti, do que essa própria 5900. Mas seria sensacional a gente ter uma placa ali, por exemplo, eu não consigo recomendar uma 2080, uma 2080 Super. Por quê? Primeiro, porque não tem jogos que me façam querer gastar tanto numa placa como essa. E segundo, que o preço delas é muito alto. Você vê que existe um gap muito grande ali entre uma 2070 Super e uma 5700 XT. Então eu acabo recomendando, mesmo sendo um canal patrocinado pela NVIDIA, aqui a NVIDIA manda a placa para cá, eu converso com os caras, a AMD caga pro canal de todas as formas, eu ainda recomendo nesse segmento a RX 5700. Então eu espero que a NVIDIA possa rever essa política de preços, porque aqui para o mercado brasileiro qualquer maldito centavo faz muita diferença. Então, pessoal, é isso aí. O que vocês estão esperando dessas placas? Coloca aí nos comentários. Me adiciona lá no Instagram se você quiser tirar alguma dúvida. Eu tô querendo montar um PC e tal. Manda uma mensagem lá, que assim que eu tiver um tempo eu vou te responder, vou tirar suas dúvidas. Recomendo que vocês comprem na Terabyte. Qualquer problema na Terabyte é só falar comigo que eu vou fazer a intercessão ali para vocês, para tentar resolver os problemas. E é isso aí, pessoal. Começando o ano, a AMD já chegando com o pé na porta, soco na cara. A gente vai falar aqui também da NVIDIA e da Intel nessa CES 2020. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima!